Meus irmãos e irmãs, abramos as nossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 11, versos 34 ao 36. Lucas capítulo 11, verso 34 ao 36. Diz assim o nosso texto: São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Meus irmãos e irmãs, eu acredito que todos nós já devemos ter ouvido aquele ditado popular que afirma que são os olhos as janelas da alma. Esse ditado popular traz a imagem de como se dentro de nós a nossa alma estivesse e que ela utiliza os olhos para ver o que está acontecendo no mundo externo, fora dela. Mas a Bíblia ela não vê desta maneira. A Bíblia não entende que a nossa interioridade, vamos chamar alma nesse texto de interioridade, os nossos pensamentos, aquilo que nos move, está aprisionado dentro de nós, apenas utilizando os nossos olhos. Não, a Bíblia entende que nós podemos ver a nossa interioridade por meio das nossas ações, por meio dos nossos olhos. O texto diz que os olhos são a lâmpada ou luminosidade que esclarece a nossa jornada. Hoje nós veremos um pouco sobre isso, porque o nosso texto ele tem duas preocupações principais. A primeira é fazer-nos entender que todos nós aqui, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, todos nós temos uma luz. Vamos entender o que significa isso. E segundo, que todos nós também temos trevas. Nós também vamos entender o que significa isso. A Bíblia, eu afirmo, diz que nós temos tanto luz quanto trevas. E precisamos estar atentos a esses dois elementos. Primeiro, vamos entender como todos nós possuímos luz. O que significa isso? Peço que você mais uma vez olhe o verso 34, que diz assim: São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Aqui nós precisamos tomar cuidado. São os teus olhos a lâmpada para o teu corpo. O que significa isso? O que o texto quer dizer? Primeiro, nós estamos diante de uma metáfora. Eu acredito que todos nós sabemos o que é uma metáfora. Metáfora é uma comparação entre dois elementos. Algo é destacado entre esses dois elementos para comunicar e enfatizar uma ideia, para destacar uma ideia. Então, os nossos olhos são comparados com lâmpadas. A lâmpada, ela tem uma função muito simples, que é iluminar os lugares escuros. Quando nós estamos procurando alguma coisa, ou quando nós estamos indo para algum lugar, nós precisamos de uma iluminação, precisamos de lâmpadas para poder nos ver aonde estamos nos dirigindo. E a função dos nossos olhos é parecido. Se você, por exemplo, fechar os olhos e sair por essa porta, você vai esbarrar em alguma coisa, porque você não tem os seus olhos que estão iluminando o seu caminho. Os olhos iluminam os caminhos como a lâmpada ilumina os caminhos para que os nossos corpos possam se deslocar. É por isso que o texto está dizendo que os nossos olhos são como duas lâmpadas que iluminam os caminhos, então nós não vamos esbarrar nos objetos,
nas paredes, não vamos cair em buracos. É nesse sentido que os nossos olhos são comparados à luz. Nessa época que o texto foi escrito, isso era de suma importância. Hoje nós talvez não prestemos tanto atenção, porque nós temos a energia elétrica, que ilumina aí o nosso ambiente como faz hoje. Mas na época de Jesus Cristo, as pessoas não tinham esse tipo de luxo. Tenho certeza que você também se lembra daquele texto, onde Jesus Cristo está advertindo os seus discípulos que deveriam preocupar-se em dedicar-se mais à obra. E ele usa a seguinte expressão, em João capítulo 9, onde ele diz: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Naquele momento, de fato, de noite não podia trabalhar, porque não existia luz elétrica. Mesmo as lâmpadas que existiam, as lamparinas, que eram um tipo de artefato de argila com óleo, saindo pontas de tecido para queimar, e o óleo ficava alimentando, a iluminação era muito precária. Por isso o Senhor diz naquele texto: chega a noite em que ninguém mais pode trabalhar, porque não tem mais iluminação. Hoje isso já não é bem assim. A energia elétrica possibilita que as pessoas trabalhem de noite, façam compras de noite, vivam vidas noturnas. Mas isso é para enfatizar que o texto ele tem a clareza de que a lanterna ou a lâmpada tinha a função de dar possibilidade para que o corpo, para que a pessoa se deslocasse sem tropeços, evitando acidentes, procurando um lugar para chegar. Isso é o que Jesus Cristo está dizendo. Os olhos são como a luz, no texto, a luz no nosso corpo. Agora nós precisamos avançar um pouco mais. O que significa uma luz boa? E aqui que o texto ele começa a dar um pouco mais de trabalho e precisamos então voltar e usar um outro texto que vai dar esse significado para nós. Porque tudo bem, os nossos olhos são a lâmpada, eu consigo enxergar. Como é que eles podem ser bons? Como é que essa luz pode ser boa? Por isso que Provérbios capítulo 22, verso 9, usa esta mesma expressão de olhos bons. Na liturgia você deve ter percebido que ele está lá. Está na tradução da Almeida Revista e Corrigida, que fez uma tradução mais literal nesse texto. Então você vai encontrar a seguinte redação, em Provérbios 22, verso 9. O que é de bons olhos, ou de olhos bons, será abençoado, porque deu seu pão ao pobre. Eu vou repetir. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu seu pão ao pobre. Então, ter um olho bom em Provérbios, na nossa primeira figura de definição, é ter um olho para observar uma necessidade e suprir a necessidade. Então, nossos olhos, a nossa luz, pode ser boa quando eu observo uma necessidade e eu vou atender essa necessidade. Aí os meus olhos serão bons, porque estarão vendo e ajudando uma pessoa. E aí o texto diz, nosso texto que nós estamos expondo, 34, verso 34, capítulo 11 de Lucas, diz que todo o nosso corpo será então iluminado. Ou seja, você está fazendo algo resplandecente. E aqui é uma outra metáfora. O texto é muito difícil, porque tem várias metáforas. Iluminado aqui quer dizer que há um valor, que é a generosidade, que é a bondade, que vai iluminar o meu ambiente de uma forma positiva, vai iluminar a minha jornada, meu corpo. Então nós precisamos entender isso. Primeiro, os nossos olhos são comparados à luz. Então todas as pessoas nesse planeta, mesmo não cristãos, possuem olhos, possuem luz dentro desta metáfora desse texto. Agora, essa luz, ela pode ser boa, que é o fato de eu reconhecer uma necessidade, como Provérbios capítulo 22, verso 9 demonstra, e atender essa necessidade. Então, minha luz, ela é boa. Mas, nós também temos
uma outra situação no texto, que são os olhos maus. Continua o verso 34. Mas, se os teus olhos forem maus, na verdade esta é uma indução, é uma parte do texto, acima diz isso, né? Mas, se os teus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então nós temos uma segunda definição aqui. O que são olhos maus? Talvez você pense assim, bom, se olhos bons são eu ser generoso, reconhecer uma necessidade e atender essa necessidade, então, em contrário disso, seria eu não atender uma necessidade, eu ser duro. E você está correto. Há um texto que esta mesma expressão, olhos maus, irá aparecer na Bíblia, que é em Deuteronômio, no capítulo 15, verso 9, como você deve ter percebido na nossa liturgia, que diz assim: guarda-te, que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos, que seus olhos sejam maus, para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti, e o Senhor encontre pecado em ti. Para entender isso, precisamos saber o que é o 7º ano. Bom, a lei estabelecia, meus irmãos e irmãs, que em tempo de necessidade, de dificuldade, um israelita, um judeu, poderia vender a sua força de trabalho, poderia ser escravo durante um período de 7 anos. Mas na verdade não era 7 anos, eram 6. O 7º ano ele deveria sair livre. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 21, verso 6, que diz: se comprar um escravo hebreus, há 6 anos ele servirá, mas ao 7º ano ele sairá livre. E a lei também estabelecia que o 7º ano, este senhor deveria dar algo como se fosse um bônus, um pagamento, para que esse escravo pudesse recomeçar a vida. Então não era algo pouco. O que Deuteronômio 15 está dizendo aqui? Olha, toma cuidado, para que o teu coração, para que os teus olhos não sejam maus. O que é um olho mau? É eu fazer o cálculo. Bem, eu contratei aqui os serviços, vou usar o nome do nosso irmão próximo, o Danúzio. Contratei os serviços, eu tenho ele como escravo por tantos anos, mas ele já está no 6º ano, o 7º ano se aproxima. O que eu vou fazer? Quer saber? Eu vou deixar ele sair livre e não vou pagar nada. Porque a Bíblia não estipula um pagamento, ficava um pouco entre as duas partes. O escravo sabia que ele deveria receber o suficiente para começar uma nova vida, para casar, ter filhos, construir família. Poderia ser feito isso. Então este senhor não deveria ter olhos maus para dizer: eu não vou fazer isso, eu não vou levar este prejuízo. Ou seja, existe uma necessidade e esta pessoa não quer cumprir essa necessidade. Isso seria um exemplo de um olho mau. E é interessante que tanto para o olho mau quanto para o olho bom existe uma promessa de recompensa. Lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 9, existe assim: olha, se seus olhos forem bons e você ajudar o pobre, o Senhor vai te abençoar. E também há uma promessa para os olhos maus: olha, se cuidado com seus olhos, que não sejam maus, porque existe uma promessa também, porque esta pessoa vai orar a mim e eu vou julgar você, encontrarei pecado em você. Então, meus irmãos e irmãs, o que o texto nos ensina até aqui é que todos nós temos luz, são os nossos olhos, é a maneira de ver a vida, de poder se desviar. Só que esses nossos olhos, eles podem ser bons. Eu posso olhar as coisas com os olhos de Deus, com os olhos de temor ao Senhor, e entender as necessidades, ou entender as dificuldades, e poder suprir. São os olhos bons. É a luz boa. Mas essa mesma luz pode ser trevas. Pode eu tentar perceber e tirar vantagem, ser egoísta, ser mesquinho. E até aqui isto é importante de ser estabelecido. Portanto, todos nós aqui temos luz. Essa luz pode ser boa,
ou essa luz pode ser má. Agora todos nós também temos trevas, e é aqui neste texto que o destaque se dá maior no verso 35. Por favor, repare aí a leitura que farei. Verso 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Vamos ver mais devagar. Olha, repara, pois, que a luz que há em ti... Veja, vamos parar aqui. Repara que a luz que há em ti, esta luz nós vimos até agora que significam olhos. Eles podem ser bons ou podem ser maus. Mas aqui ele está preocupado para que os seus olhos não sejam trevas. Paremos um pouco. Quem está dizendo isto? Quem está dizendo aqui é Jesus Cristo. Ele está se dirigindo às pessoas que estavam ouvindo. Jesus Cristo não estava se dirigindo aos pagãos. Estava. Jesus Cristo estava se dirigindo a Herodes, aos fariseus, aos saduceus, figuras, personagens que nós vemos maldade? Não. Jesus Cristo estava se dirigindo aos seus discípulos e às suas discípulas, assim como esta palavra é dirigida a nós hoje. O Senhor estava dizendo para aquelas pessoas que estavam seguindo: cuidado com as trevas nos seus corações, porque em cada coração também habita tanto olhos bons quanto pode habitar olhos maus, pensamentos vis. Nós precisamos estar atentos para que estas trevas, elas não venham assumir o controle das nossas vidas. Por isso nós somos capazes de termos tanto ações boas, como a generosidade em Provérbios 22, 9, como somos capazes de coisas terríveis, como Deuteronômio 15, verso 9, de impor ao outro algo que ele deveria ter de direito e acaba não tendo, como um auxílio que deveria ter recebido. Portanto, meus irmãos e irmãs, a aplicação do texto ainda é imediata. Nós precisamos não confiar totalmente nos nossos olhos. Os nossos olhos nem sempre vão nos comunicar a verdade de forma imediata. Nós precisamos reparar nas nossas motivações, reparar no que está movendo os meus sentimentos, reparar nos meus pensamentos, reparar na minha interioridade, porque afinal de contas é esta interioridade que vai se projetar na maneira de atender as pessoas ou de não atender as pessoas. Esta não é a primeira vez que Jesus Cristo em Lucas fala sobre reparar. Lá no capítulo 6, verso 41, ele usa a mesma expressão com os olhos. Repara nos teus olhos, ele diz mais uma vez. Mas ele diz para reparar na trave. Repare nos seus olhos, na trave dos seus olhos. Por que ele diz isso? Porque ele estava advertindo aquelas pessoas para o juízo temerário. O que é o juízo temerário? O juízo temerário é o juízo imprudente. É aquele juízo que nós fazemos de imediato para aquelas pessoas. Falando, essa pessoa é uma pessoa preguiçosa. Foi ao trabalho ontem, tinha o dia de trabalho, não veio ontem. Uma pessoa preguiçosa. Esse é um julgamento imprudente. Por quê? Porque você não sabe se aquela pessoa ficou doente, se aquela pessoa teve uma emergência de família. Isso é um julgamento imprudente, é um julgamento temerário. E Jesus Cristo diz, não faça estas coisas. Por quê? Porque você tem que reparar em você primeiro, na sua trave, naquilo que está em você, do que ficar tentando tirar fiapo do olho dos outros. Então, o Senhor Jesus Cristo é a segunda vez que ele começa a dizer, repara nos teus olhos, naquilo que está em você, primeiro. Porque se nós não começarmos a olhar para nós vamos absolutizar os nossos julgamentos. Nós vamos cometer injustiças gravíssimas, porque os nossos olhos não conseguem todas as informações de forma conclusiva, como nós achamos que temos, de conhecermos as pessoas apenas à primeira vista. Olha, eu olhei para ela, olhei para ele, já sei quem ele é, já sei quem ela é. Esta é uma avaliação arrogante e presunçosa. Existem pessoas que eu conheço há anos
E elas estão mudando e mudando com as dificuldades, com as bênçãos. Nós estamos sempre melhorando ou às vezes retrocedendo em algo. Somos pessoas diferentes. Estamos em mutações constantes por causa dos desafios, das vitórias, dos sonhos realizados, dos sonhos negados, das perdas, do luto. Todos nós aqui somos pessoas muito diferentes de 2 anos atrás. Nós não podemos conhecer alguém com um olhar. Por isso, meus irmãos e irmãs, precisamos tomar cuidado. E exemplos da vida cotidiana, como eu disse, não falta. Esta ideia de julgarmos a pessoa por faltar de emprego, ela é comum. Mas existem outras questões também, quando nós tratamos com o outro, ou fazemos uma avaliação por cimamente das pessoas, e simplesmente fazemos afirmações sobre os outros injustas. Fulana é preguiçosa, fulano, ele é uma pessoa desonesta, e usamos expressões tão baixas para nos referir às pessoas. Tenho me assustado com a internet, eu tenho me assustado com o WhatsApp, eu tenho me assustado com as mídias sociais. A grande facilidade com que as pessoas rotulam uns aos outros, até mesmo pessoas públicas. Meus irmãos e irmãs, se nós cairmos neste vício e nos dermos o direito de rotular qualquer pessoa pelas suas ações, isso não vai acabar. E hoje são as pessoas públicas, os atores de televisão, os atores de filmes, atores políticos. Mas logo você vai fazer isso com o teu cunhado, com o teu vizinho, com os teus pais. E aí vai intoxicar o seu ambiente. Porque o mal, ele não tem fronteiras. Você pensa que controla os rótulos com que você usa para as pessoas. Mas isso fere, isso magoa. E depois, meus irmãos e irmãs, reparar isso vai ser difícil. Então tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs. Repare como estão os teus olhos. Que tipo de luminosidade está saindo dela? É uma luminosidade boa? É uma luminosidade em trevas? Porque saber que há treva em nós irá nos tornar mais vigilantes. Estaremos, por exemplo, tomando conta dos nossos sentimentos. Há teorias que acreditam que os nossos sentimentos são puros. Isso não é verdade. Nós somos pecadores e os nossos sentimentos são pecadores. Você e eu já nos alegramos com coisas que entristecem a Deus. Eu tenho certeza que você já se pegou com esse tipo de sentimento, particularmente. Por quê? Porque nós somos pecaminosos. Mas há um momento que eu estou vigilante com os meus sentimentos, se são invejosos, se são egoístas, eu posso levar aos pés da cruz e esperar do Senhor que Ele venha redimi-los. Mas se você descansar com os seus sentimentos, eles irão dominar a sua forma de pensar. Já se passaram muitos anos, mas eu acredito que todos nós nos lembramos do grande atentado contra o World Trade Center nos Estados Unidos em 2001, 11 de setembro de 2001. Meus irmãos, milhares de pessoas ali morreram. Mas não só milhares de pessoas morreram no fato. Eu fico pensando, milhares de homens se tornaram viúvos naquele dia. Milhares de mulheres não viram seus maridos chegar em casa. Milhares de crianças tornaram-se órfãos, estão marcadas por toda a sua vida. Mas você acha que algumas pessoas não se alegraram com isso? Que não estavam efusivas pelo ataque bem sucedido àquele lugar? É claro que estavam. Então, estar alegre não significa que estamos certos. O pecado pode nos dar uma grande satisfação e estarmos caminhando para a ruína. Tomemos cuidado com as nossas afeições, não confiemos nela. Tome como exemplo, estamos estudando isso em Apocalipse nas quartas-feiras, o exemplo da igreja de Éfeso, que não sabia amar, tinha perdido o seu primeiro amor. Mas Jesus disse, você sabe odiar, odeia as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Uma igreja que sabia amar, mas não sabia odiar, mas não sabia amar. Que situações! Os nossos sentimentos não podem ficar sem tutela. Eles não devem governar as nossas vidas.
Não podemos nos permitir isso. Precisamos estar atentos com a nossa maneira de comportar-se. A história também não é generosa para aqueles homens e mulheres que confiaram nos seus olhos e nas suas decisões de uma maneira tão absoluta. Como não lembrar da grande figura histórica Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, que inclusive foi responsável pela vinda do rei João aqui no Brasil, e governou toda a Europa, intimidou todos os países europeus, deu em sua mente então atacar a Rússia, um grande país, e levou milhares, centenas de milhares de soldados para invadir o território russo. E os russos tinham uma estratégia muito interessante para dizimar os batalhões de Napoleão. Eles simplesmente se afastaram. Os exércitos de Napoleão foram com centenas de milhares de soldados para a Rússia. Foram mortos pelos soldados russos? Não, pelo tempo, pelo inverno rigoroso, pela falta de manutenção dos soldados. Centenas de milhares voltaram apenas 27 mil soldados franceses. Presunção, confiando nas suas decisões demais, os seus olhos foram muito presunçosos, olhos arrogantes. Se a história nos ensina isso, o que mais a Bíblia tem a dizer, meus irmãos, de homens muito melhores do que outros, que subestimaram as suas trevas? O que dizer de Moisés, o homem que pôde olhar Deus face a face, subestimou a sua ira, não pôde ver a terra prometida? O que não dizer de Davi, o homem segundo o coração de Deus, subestimou as trevas da sua lascívia, do seu desejo sexual, não refreou isso, colheu 4 filhos mortos. O que não dizer de Pedro, que superestimou a sua coragem, mas mostrou a sua covardia no momento de decisão e negou o Salvador 3 vezes. Todos esses homens ignoraram as trevas que estavam nos seus corações. Será que estes exemplos não são suficientes para que você e eu não estejamos cobertos com temor diante de Deus? E façamos esta noite uma avaliação sobre o que tem nos trago alegria, o que tem nos trago ira. Sinto-me sempre muito humilhado quando me encontro triste. Eu estou muito mais disposto a ficar triste pelas coisas minhas do que pelas coisas do Senhor. E quando o Senhor é negligenciado, e quando o Senhor é ofendido. Meus irmãos e irmãs, precisamos, como o texto diz, reparar nos nossos olhos, nas nossas motivações, nos nossos sentimentos, para que a luz que você tem seja boa e que as trevas que você tem estejam sob controle. Porque, infelizmente, nós passaremos esta existência convivendo com luz e trevas. Mas cabe a você manter essas trevas sob vigilância. Como fazer? O texto nos ajuda. Porque o texto, ele termina falando acerca do corpo luminoso, no verso 34, né? Portanto, todo o teu corpo se não for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Nós precisamos ter boa luminosidade para que o nosso corpo, nossa trajetória aqui seja segura. Não li de propósito o texto anterior ao nosso, porque está falando da candeia que ilumina todas as coisas. O discípulo e a discípula de Cristo é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, em outro sentido agora do que desse texto, porque nós seguimos a luz do mundo. Jesus Cristo, Ele é a verdadeira luz. Porque a sua palavra foi dada a nós
E há um belíssimo texto que ilustra a importância desta palavra e que ela deve alimentar os nossos olhos, que é o Salmo 119, verso 105. Luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Há uma maneira dos nossos olhos serem regulados. É por meio da lei do Senhor, é por meio da sua palavra. Se nós tão somente regularmos os nossos olhos por meio da palavra. Quando eu sentir inveja, quando você sentir inveja, dizer que você não sente, porque assim como todo corpo sangra, eu tenho certeza que a inveja é um pecado que todos aqui acabamos tendo em algum momento. Mas quando você sentir inveja pelo progresso de alguém e confessar isso ao Senhor, você terá como teu aliado ou dos teus olhos a palavra de Deus, porque é ela que condena a inveja como pecado, e você irá lembrar do 10º mandamento: não cobiçarás, mas lembrará da maneira positiva: terei contentamento naquilo que o Senhor, meu Deus, me der.